Ei, pessoal! Tá tudo pronto agora. Sem nenhum erro. Cadê todo mundo? Ninguém foi dormir não, né? Olá, gente. Olá, me desculpem os erros aqui. Olá, pessoal do Instagram. Me conta, pessoal, de onde vocês estão falando. Chama, compartilha esse vídeo com seus amigos. Anotem tudo que eu vou falar agora, gente. Eu vou falar sobre os principais pontos da matéria que são mais cobrados. Essa informação eu não passei antes. Então eu quero que todo mundo anote aí agora. Pega um papel, uma caneta. Eu não vou me delongar aqui. Essa live vai ser mais rápida. Chame seus amigos. Essa live não vai ficar gravada. Então compartilhe aí com todo mundo que vocês puderem, tá bom? Travou? Não, tá funcionando. Agora vai, gente. Conexão não estava muito boa. Pernambuco, isso aí. Pessoal, quando eu falo do primeiro tópico da matéria, eu vou falar de noções, princípios, organização, terceiro setor, contratos e licitações, tá bom? Vou falar todos os pontos que são mais cobrados. Pessoal, quando eu falo sobre noções gerais de direito administrativo, o que você precisa saber? Eu quero agora que você anota. Eu quero todo mundo aí com uma canetinha, pega a caneta e anota. Noções gerais de direito administrativo, quando você vê no seu edital, o que você precisa mais estudar? Pessoal, o que acontece? 20% da matéria responde 80% das questões. E eu sei quais são as frases mais cobradas. Quais são as frases mais cobradas nas questões de prova? Porque uma frase responde a um número imenso de questões. Então, quando você vê noções gerais de direito administrativo no seu edital, quais são os pontos, quais são os 20% da matéria que respondem 80% das questões desse tópico? Pessoal, primeiro ponto, poderes estruturais do Estado, né? Poder executivo, legislativo, judiciário. Mas isso não cai fácil assim não. O que cai? Qual que é a frase que é cobrada? A frase que é mais cobrada é o fato de que cada poder tem funções típicas e exerce atipicamente funções que são correlatas aos outros poderes. Então, o executivo executa, o legislativo legisla, o judiciário julga. Pessoal, essa live vai ser mais rápida do que nunca, viu? Nunca foi tão rápida, porque eu quero falar pra vocês isso. Só que esses poderes também desempenham funções atípicas, que são correlatas às funções dos outros poderes. O executivo executa, mas ele é dito que é atos normativos, que é uma atividade que é correlata à atividade que o legislativo desempenha. Além disso, o executivo também vai julgar nos processos administrativos, que é uma atividade o quê, gente? Julgamento, que é correlata à função desempenhada pelo judiciário. Ok, anotei isso. Segundo ponto, que é um ponto mais cobrado, conceito de direito administrativo. Direito administrativo é aquela área do direito que está inserida dentro do ramo do direito público. Direito público é aquele ramo que regulamenta as relações jurídicas travadas pelo Estado. E o direito administrativo regulamenta a função administrativa do Estado. O direito administrativo estabelece as regras que vão reger o quê? Todas as atividades que o Estado desempenha no exercício da função administrativa. Professor, o que é função administrativa? Exercício do poder de polícia, prestação de serviço público, desempenho de atividades de intervenção. São várias as atividades que o Estado desempenha enquanto administrador da coisa pública. Quem regulamenta isso? O direito administrativo. Tem que saber o conceito, Terceiro ponto mais cobrado da parte inicial da matéria, o conceito de administração pública. E o conceito de administração pública é a frase mais cobrada do ponto número 1 da matéria. É a frase mais cobrada, gente, é absurdo o número de questões. E no meu manual vai estar o número de questões que aquela frase responde e as questões. Você vai pegar as questões e você vai resolver com base naquela frase. Nunca antes isso foi feito, somente nesse manual. Semana que vem vocês vão ter um gostinho desse manual. O manual vai ser lançado na semana que vem. Exemplares limitadíssimos, só quem está na lista de espera. Para entrar na lista de espera, entre em contato no WhatsApp. 31988288889. Beleza?
Ponto mais cobrado, frase mais cobrada. Frase que responde o número maior de questões. Conceito de administração pública em sentido que subjetivo ou formal e administração pública em conformidade com sentido objetivo ou material. A administração pública em conformidade com sentido subjetivo está falando sujeitos, agentes e órgãos que compõem a administração pública em sentido formal, ou seja, em conformidade com a lei, com as formalidades da lei. Esse é o critério adotado pelo Brasil. Beleza. E a administração pública em conformidade com o quê? Com critério objetivo ou material. Aí eu tô falando da matéria, do que a administração pública faz. Exerce poder de polícia, presta o que, gente? Serviços públicos, desempenha atividades de intervenção e etc. Então, professora, você está me falando o quê? Essas três frases, desses três pontos, correspondem aos 20%, que respondem 80% das questões desse tópico inicial da matéria. Sim, desafio vocês, corre, vai fazer questão e vê se eu tô errada. Vai fazer questão e vê se eu tô errada. Beleza, segundo capítulo de princípios. Vamos lá, gente, eu vou falar pra vocês até licitações e contratos hoje, hein? Vamos lá. Professora, quando aparece princípios administrativos... Quando aparece princípios administrativos na minha prova, o que eu tenho que estudar, professora? Pessoal, princípios administrativos, você tem que saber sobre o regime jurídico administrativo que todo mundo aqui já sabe, que é formado pelo princípio da supremacia e da indisponibilidade. Não vou falar isso porque é muito fácil. Princípio da legalidade, você precisa saber que a legalidade pública é diferente que a legalidade para o particular, né? A administração pública só faz o que a lei permite, fácil. Mas o que cai que vocês erram? Exceções ao princípio da legalidade, quando o próprio Poder Executivo vai estar editando medidas com força de lei, como a medida provisória, como os regulamentos autônomos, regulamento autônomo que vai versar sobre organização administrativa sem criar ou extinguir órgão. Pessoal, essa live tá super rápida. Quem tá aí voando porque não sabe a matéria, não se desespere. Eu fiz várias lives mais devagar, mas essa live aqui tem um sentido especial. Beleza. Ok, professora, legalidade. Impessoalidade. O princípio mais cobrado é o princípio da impessoalidade. O que você precisa saber desse princípio? 4 informações. Primeiro, esse é o princípio da não discriminação. O agente público não pode discriminar, não pode conferir benefícios ou prejudicar o particular. Ele tão somente visa atender ao interesse público. Beleza. Segunda noção, teoria da imputação volitiva. A vontade do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido. Ou seja, o agente público, quando ele está ali atuando, ele está atuando em nome do Estado. Terceiro ponto, professora, vedação ao nepotismo, correto? Os detentores de cargo público não podem utilizar os cargos em comissão para dar emprego para familiares. Até o que, gente? O terceiro grau. Primo pode. Tá travando, gente? Tá travando? Eu tô falando muito rápido, né? Tá travando? Tá rápido? Tá devagar? Tá todo mundo sacando aí, entendendo tudo, né, gente? Vamos lá. Beleza. Então tá, entendi isso, professora. Impessoalidade. Peraí, gente, que agora quando vocês me param assim, até eu paro também. Nepotismo, beleza. Vamos lá. Próximo princípio, pessoal, que cai muito é o princípio da publicidade. Só que o que cai no princípio da publicidade não é que todos os atos administrativos têm que ser públicos, isso é muito fácil. Não é que a produção de efeitos do ato vai se dar quando o ato se tornar público. Não é isso que cai. Cai a exceção. A exceção ao princípio da publicidade. O número é 31988218889. Quais são as exceções, professora? Pessoal, em algumas situações o ato administrativo vai ser mantido o quê? Em sigilo, não vai ser público. Quando, professora? Quando aquele ato estiver ligado aos imperativos da segurança nacional, pode a polícia militar liberar o plano de segurança da polícia militar para todo mundo? Não pode, correto? Porque aquilo está ligado à segurança. Além disso, proteção à intimidade e vida privada do particular. Pode a administração pública divulgar todos os seus dados? Ai. Eita! Pode a administração pública divulgar todas as informações pessoais? Não. Professora, mas é possível, por exemplo, a administração pública divulgar
quanto que os servidores públicos ganham? Isso é informação íntima, é de fórum íntimo, é de fórum privado? Isso é possível? Sim, pessoal, doutrina e jurisprudência, entendimento que é já aceito, consolidado, que sim, é possível divulgar as informações relativas aos salários dos servidores públicos no portal da transparência. Beleza, prof? Ok. Além disso, pessoal, a gente tem que saber também que não é só o LIMP que são princípios expressos na Constituição. O princípio do contraditório e ampla defesa está expresso na Constituição. O princípio da participação, o princípio da celeridade está expresso na Constituição. Não é só o LIMP. Professora, o que eu tenho que saber do princípio do contraditório e ampla defesa? Você tem que saber que o particular, quando ele é parte, não é o particular, o servidor, quando ele é parte de um processo administrativo, ele tem direito à defesa prévia, defesa técnica e duplo grau de jurisdição. Eu tenho que falar isso, sabe por quê? Porque o particular, eu, por exemplo, sou uma das partes do processo administrativo. Eu posso me defender ali, apresentar minha manifestação sem constituir um advogado. Eu não preciso constituir um advogado, não preciso. Se caso eu quiser constituir um advogado, eu posso. Além disso, vamos dizer que a administração pública toma uma decisão desfavorável a mim. Eu posso recorrer daquela decisão? Posso. Eu preciso depositar alguma quantia, calção em dinheiro para interpor aquele recurso? Não. Esses são os dois pontos mais cobrados sobre esse princípio, tá bom? Beleza, ok, prof. Além disso, pessoal, princípio da continuidade. O princípio da continuidade tem vários aspectos e ele é muito importante por 3 questões. Olha só, gente. O princípio da continuidade fala que a atividade de administração pública tem que ser contínua. Entretanto, nós sabemos que existem 3 situações em que é possível o quê? É possível interromper a prestação do serviço público. Quando, professora? Por razões de ordem técnica, vai ser feito um reparo na rede de energia elétrica, você vai ficar sem energia. Por razões de inadimplemento do usuário, você não pagou a conta de luz, vai cortar o seu fornecimento. E por razões de emergência. Somente na emergência que a gente não tem o quê? Prévio aviso. Somente na emergência. Sabe por quê, gente? Porque nas outras situações você vai receber uma cartinha falando daquela interrupção. Beleza, mas o que cai, professora? Cai alguns aspectos, pessoal. Exceção do contrato não cumprido nos contratos administrativos. Quando a administração pública celebra um contrato com uma empresa e aquela empresa é responsável pela prestação de um serviço, vamos dizer que a administração pública não paga a empresa, fica sem pagar. Aquela empresa, mesmo sem receber, tem que continuar prestando aquele serviço? Tem que continuar prestando aquele serviço pelo período de 90 dias. Mesmo sem receber, pelo período de 90 dias, ela tem que continuar prestando o serviço. Por quê? Porque ela está prestando uma atividade ligada ao interesse público, correto? Então, mesmo sem receber, ela tem que sim continuar prestando serviço. Beleza. Além disso, professor, o seu princípio da continuidade. O servidor público tem direito de greve? Sim. Atenção agora, gente. O servidor público tem direito de greve, sim. Direito que está na Constituição, constitucionalmente assegurado. Agora, essa norma constitucional é uma norma de eficácia limitada. Carece de uma lei que a regulamente, correto? Essa lei não foi editada. Em razão do fato de que há uma omissão legislativa, aplica-se, nesse caso, a Lei Geral de Greve. Professora, mas quem é o servidor que tem direito de greve? Servidor civil. Militar não tem direito de greve. Inclusive, policial civil não tem direito de greve. Policial civil também não tem direito de greve. Decisão do STF. Por que aquele policial civil está desempenhando atividades que o quê? Está desempenhando atividades que estão ligadas à segurança pública. Se ele entrar em greve, isso pode gerar um grave dano para a população. Beleza? Esse é o outro ponto que vocês não podem esquecer. Isso é questãozinha que eu tô vendo aí pipocando na prova. Beleza. Além disso, prof, o último princípio que eu quero falar com vocês é, claro, é o princípio da autotutela. O princípio da autotutela, a administração pública vai o quê? Vai controlar os seus próprios atos, beleza, ela pode anular quando eles estiverem o quê? Eivados de vícios de legalidade. Pode não, ela deve anular. Se a administração pública edita um ato em desconformidade com a lei, ela deve anular aquela medida. A anulação gera efeitos ex tunc, T de testa. Quando você bate na testa, ela vai para trás. Ou seja, efeitos que retroagem no passado, apagando aquela medida. Beleza, professora, ex tunc. Além disso, pessoal, a administração pública também pode revogar suas medidas inconvenientes e inoportunas. Vocês já sabem disso. Não vou falar muito sobre isso. Ok. Professora, esse caiu as exceções também. Quais exceções? Me conta. Ah, sim, pessoal.
Qual que é o prazo que a administração pública tem para anular um ato que gera um benefício ao particular de boa-fé? 5 anos. Professora, quais são os prazos do direito administrativo? Olha, gente, são vários os prazos, mas a maioria dos prazos no direito administrativo são de 5 anos. 5 anos. Se for para chutar, chuta 5. Chute 5. Beleza? Fechou. Ok. Pessoal, existem algumas situações que a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo uma anulação, gerando efeitos ex nunc. Efeitos ex nunc, ou seja, efeitos que mantêm alguns efeitos do ato viciado? Sim. Quando eu estou falando de uma situação em que a anulação, né, naquela situação específica, vai ensejar um grande prejuízo a um particular de boa-fé. Nessas situações, a doutrina e a jurisprudência têm admitido alguns casos específicos em que a anulação vai gerar efeitos ex nunc? Sim, sim, existem exceções, sim, mas a regra, anulação ex tunc, ok? Beleza, fechou. Então tá, gente, olha, você sabendo, princípio da legalidade, impessoalidade, publicidade, contraditória e ampla defesa, autotutela, vocês respondem 80% das questões de direito administrativo nos princípios administrativos, tá bom? Com esses pontos que eu falei. Pessoal, onde que eu vou mostrar? Eu vou mostrar pra vocês no manual, eu vou mostrar pra vocês o percentual. Por exemplo, aquela frase, vou mostrar uma frase. Eu não quero mostrar ainda porque vai ser uma surpresa magnífica. Uma frase, gente, essa frase responde tantas questões. E vocês vão ter acesso às questões. Vocês vão ver as questões. Então você sabe que se você decorar aquela frase ali, provavelmente você acerta as questões. Então eu vou mostrar isso no meu manual. Vou mostrar isso, vou mostrar esses pontos. O manual, todo mundo quer o manual. Manual, para adquirir o manual. Infelizmente, gente, eu tenho compromissos contratuais. Então, eu não posso fazer uma venda enorme de manuais, eu não posso. Eu fiz um contrato com a editora Saraiva, que vai publicar o meu livro, e nós negociamos eu vender esse lote específico esse ano do manual, que está atualizado com essa metodologia. Então essa é uma única chance, né, de comprar esse material. Eu sei que vocês estão desesperados atrás da apostila, mas esse material é infinitamente melhor do que a apostila. Muito melhor do que a apostila. Beleza, prof? 319, eu tô segurando um tiquinho. 319 8821 8889. 319 8821 8889. Tá bom? Fechou. Vamos lá, gente, vamos lá. Organização administrativa. Pessoal, anota aí na canetinha. Pontos que são muito cobrados. Sabe um ponto que é muito cobrado? Diferença entre desconcentração e descentralização. Vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas é muito cobrado. Além disso, a entidade da administração pública indireta, que é mais cobrada, é autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Sendo que o que cai sobre empresa pública e sociedade de economia mista são as semelhanças e as diferenças entre elas. São os pontos que são mais cobrados. Fundação não é tão cobrado. Fundação não é cobrado de... Gente, eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade. Já decorou o número? Que gracinha. Gente, eu tô adorando as mensagens que estão me mandando, mas assim, meu celular falta explodir. Beleza. Quando você fala, professora, sobre as autarquias, quais são os pontos mais cobrados? Os conceitos, gente, as características da autarquia, as características da autarquia comum e, claro, a agência reguladora. A agência reguladora também despenca nas provas, mas... se eu puder aqui falar para vocês os 20% mais cobrados, características das autarquias, anota aí no caderninho, características das autarquias, das empresas estatais, semelhanças e diferenças entre as empresas estatais, conceito de desconcentração, descentralização e conceito de órgão, beleza? Obrigada, meu querido. Anotou? Todo mundo anotou? Beleza, vamos falar em termos gerais, professora? Pessoal, vou falar alguns pontos importantes sobre esse capítulo. Quais são as diferenças entre centralização, desconcentração e descentralização? Centralização é quando o próprio ente federado desempenha aquela atividade. Ele desempenha aquilo ali de forma centralizada. Então, é o ente federado desempenhando aquela atividade. Beleza, centralização. Desconcentração. Desconcentração com O de
órgão é quando eu tenho uma distribuição interna de competências entre os órgãos. Órgão não tem personalidade jurídica própria, órgão compõe uma pessoa, né? Eu tenho um órgão, eu tenho um coração, eu tenho a mente, eu tenho vários órgãos que compõem o quê? O meu corpo, né? A minha pessoa, correto? O órgão não tem personalidade jurídica própria. Professora, mas o órgão só vai ser criado por lei. Criado e extinto por lei. Criado e extinto. Repita isso, órgão criado por lei. Isso cai muito. Beleza, professor, entendi. Descentralização. Descentralização, o E de entralização é o E de entidade com personalidade jurídica própria. É quando a administração pública direta descentraliza uma atividade que ela desempenha para uma outra instituição que tem personalidade jurídica própria. Essa outra entidade pode ser uma entidade de administração pública indireta ou pode ser um particular concessionário permissionário. A descentralização acontece mediante outorga ou mediante delegação. Quando eu estiver falando de outorga, o T de torga é T de titularidade. É quando a administração pública direta transfere a execução e a titularidade de um serviço para quem? Para uma entidade de administração pública indireta. Que entidade, professora? Entidade que possui personalidade jurídica de direito público. Ou é autarquia ou é fundação que tem personalidade jurídica de direito público. Beleza, prof, entendi. Outorga, T de torga, T de titularidade. Titularidade é quando a administração pública direta transfere a titularidade e execução daquela atividade para uma entidade de administração pública indireta que tem o quê? Personalidade jurídica de direito público. Só as que têm personalidade jurídica de direito público. Isso despenca, por favor, ninguém esquece isso aqui. Tô falando muito rápido, gente, tô naquela aceleração, porque eu quero passar para vocês isso, tá bom? Beleza, então tá. Além disso, professora, a descentralização também pode acontecer por delegação. O E de delegação, o E é de execução. É quando a administração pública direta transfere para uma outra entidade somente a execução daquele serviço. Professora, quem que vai ser essa outra entidade? Ou ente da administração pública indireta que possui personalidade jurídica de direito privado, como as empresas estatais, ou um particular que assinou um contrato de concessão e permissão com o poder público, ok? Então, para tudo, professora. Descentralização acontece quando a administração pública direta transfere para uma outra pessoa jurídica aquela atribuição. Essa outra pessoa jurídica pode ser da administração pública indireta ou pode ser um particular concessionário e permissionário de direito de serviço público. A descentralização acontece mediante o quê? Dois institutos, outorga e delegação. Outorga, T de torga, T de titularidade. Delegação, legação, o E de delegação é o E de execução. Então, peraí. Quando eu tenho descentralização por outorga, é quando a administração pública transfere a titularidade e a execução daquele serviço para uma outra instituição. Essa outra instituição vai ser o quê? Vai ser da administração pública indireta. Vai ser uma pessoa jurídica de direito público. Quem é que tem personalidade jurídica de direito público e compõe a administração pública indireta? Ou é a fundação que tem personalidade jurídica de direito público ou é a autarquia. Fechou? Fechou. Descentralização através da delegação. Gente, eu tô achando que eu tô falando tão alto. Eu tô falando alto e gritando. Meu namorado deu uma chegadinha aqui e falou assim... Tô falando alto? Me dá um feedback, ó. Professora, cala... Tô muito alto, falando muito alto. Então tá rápido. Gente, mas o que acontece? Eu tenho que fazer uma coisa rápida. Tá muito rápido no Instagram? Tá muito rápido no Instagram? Só um pouquinho. Tá muito rápido. Tá não? Tá rápido? Tá rápido? Tá nada? Tá não? Respira. Gente, eu queria que vocês ficassem, eu queria que vocês assistissem isso depois. Então tá bom. Ó, vou dar aquela relaxada, mas também não vou desaquecer, né? Vou dar aquele equilibra, Gabriela, equilibra, tá no ponto, tá no ponto. Então tá, gente, falei com vocês então. Falei com vocês então. Então eu falei com vocês. Deixa eu namorar pra lá. É verdade. Ele que só me criticando. Então tá bom. Ó, vou dar aquela relaxada, mas também não vou desaquecer, né? Vou dar aquele equilibra, equilibra, Gabriela, equilibra, tá no ponto. Falei com vocês então. Falei com vocês então. Então eu falei com vocês.
Que bom. Então tá, gente, vamos lá. Vamos lá, galera, vencedores. Vamos lá, gente, olha aqui. Então tá, beleza. Falei então da descentralização, falei mediante outorga ou mediante o que? Delegação. A delegação, pessoal, ela pode acontecer para pessoas jurídicas de direito que privado que compõe a administração pública indireta, as empresas estatais. Nesse caso, a delegação vai acontecer mediante lei ou a delegação se dá mediante a assinatura de um contrato de concessão com as empresas concessionárias. Fechou? 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 Fechou. Beleza, professora, esse conceito fechou. Pessoal, sobre o órgão público. Esse conceito também cai muito. O que você tem que saber sobre o órgão público? 2 pontos. O órgão público é criado por lei e é extinto por lei. O órgão público não tem capacidade, o quê? Não tem personalidade jurídica. Entretanto, órgãos independentes e autônomos têm capacidade processual ativa, podem figurar no polo ativo de ações judiciais, ok? Órgãos independentes e autônomos, ok? E órgãos que vão estar atuando dentro das suas prerrogativas institucionais podem figurar no polo ativo de ação judicial, mesmo sem ter personalidade jurídica própria. Isso cai. O que mais que cai? Teoria do órgão da imputação volitiva, já falei com vocês, não vou falar de novo não. Beleza, vamos lá. Ok, prof. Além disso, pessoal, características da administração pública indireta. Todos os entes da administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria, são criados e extintos por lei, sendo que a autarquia é criada por lei e as demais entidades são que autorizadas por lei. Lembrando que a fundação pode ser uma fundação com personalidade jurídica de direito público ou direito privado. Se a fundação tiver personalidade jurídica de direito público, ela vai ser criada automaticamente pela lei. É, na verdade, uma autarquia fundacional está sujeita ao regime jurídico de direito público, sujeições e prerrogativas do regime jurídico de direito público. Ok, professora, quando você fala que algumas entidades são autorizadas por lei, a lei autoriza a criação daquelas entidades, mas a efetiva criação se dá com o registro dos atos constitutivos. Se eu estiver falando de uma instituição que está prestando serviço público, o registro dos atos constitutivos vai se dar em cartório. Se eu estiver falando de uma instituição que explora atividade econômica, o registro dos atos constitutivos vai ser o quê? Na junta comercial. Beleza, prof. Tá muito rápido, professora. She's on fire. Adoro esses ingleses que vocês estão me mandando, gente. Vamos respirar, né, prof? Vamos respirar, vamos respirar. Ok. Além disso, pessoal, característica das autarquias cai muito mesmo. Pessoal, característica das autarquias. Autarquias, personalidade jurídica de direito público, criadas automaticamente por lei e vão ser extintas também automaticamente por lei. Tem todas as prerrogativas do Estado e está sujeita a todas as limitações. Os débitos da autarquia vão ser pagos o quê? Naquela fila de precatórios. A autarquia tem a própria fila de precatórios. A autarquia, o que? Vai gozar do que a gente chama de imunidade tributária recíproca, que está no artigo 150 da Constituição, que na verdade não é imunidade tributária recíproca, é imunidade quanto aos impostos. Então a autarquia vai gozar dessa imunidade. Além disso, a autarquia responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, está sujeito ao regime jurídico de direito público. Além disso, pessoal, no que tange as ações judiciais nas quais a autarquia é uma das partes, ela vai ter o quê? Prazo em dobro para manifestar. Prazo em dobro. A Fazenda Pública tem prazo em dobro para manifestar, né? A Fazenda Pública é cheia das prerrogativas. Verdade, verdade. A Fazenda Pública é cheia das prerrogativas mesmo. Beleza, prof. Além disso, os bens da autarquia são bens públicos. Prof, que são bens públicos? Bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Esses são bens públicos. Bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito privado são bens privados. Agora, os bens das empresas estatais, que são pessoas jurídicas de direito privado, mas que estão o quê, pessoal? Que estão atrelados à prestação de um serviço público, esses bens, apesar deles serem bens privados, porque eles pertencem a pessoas jurídicas de direito privado, eles gozam de algumas prerrogativas dos bens públicos, como a impenhorabilidade, a imprescritibilidade. É verdade? É verdade. Mas eu não vou falar de bens aqui hoje, então vamos lá. Vamos lá, esse assunto é para depois. Então tá. Além disso, pessoal,
algumas autarquias que a gente tem que estudar. Você tem que estudar algumas autarquias que tem o quê? Um regime especial. Qual que é a primeira autarquia que a gente tem que aprender, professora, que tem regime especial? Agência reguladora. A agência reguladora é aquela autarquia que tem um regime especial instituído por lei, que vai regulamentar o quê? A prestação do serviço que é realizada pelas concessionárias e permissionários de serviço público. A agência reguladora regulamenta a prestação do serviço que é desempenhada por essas entidades, ok? Ela não vai obrigar pessoas o quê? Alheias àquela prestação do serviço. Ela não obriga a mim, a você. A agência reguladora vai regulamentar tão somente a atuação das empresas concessionárias e permissionárias. Fechou? Fechou, prof. Ok. Que mais, gente? Que mais que vocês querem? Que mais que eu tenho que falar? Vamos lá? Forma diferenciada da escolha dos dirigentes da agência reguladora. Vai ser feita pelo presidente com aprovação prévia do Senado. Beleza? Ok. Além disso, quando o dirigente da agência reguladora sai, né, gente, ele deixa o cargo, ele tem que cumprir um prazo de quarentena. Durante aquele período, ele vai ficar o quê? Durante aquele período, ele não pode prestar nenhuma atividade nas empresas que são regulamentadas, reguladas pela agência reguladora. Nesse período, ele vai continuar recebendo o seu o quê? Salário de dirigente, ok? Período de quarentena. Pode ser de 4 meses ou não, em conformidade com a lei daquela agência reguladora. Ok, pessoal? Ok. Além disso, prof, eu tenho que falar com você, gente, que dá um pouquinho sobre as autarquias de controle. O que é autarquia de controle? Autarquia de controle. O que é isso, professora? Pessoal, vamos dizer que você aí é médico. Você é médico, você se acha porque é médico. Ai, gente, geralmente médico se acha. Médico e advogado se acha, gente. Pelo amor de Deus, Deus abençoa a gente. Porque, pelo amor de Deus, né? Ah, não, gente, eu faço questão de não ser aquela advogada chata. Nossa Senhora! Nossa Senhora, não consigo nem falar aquelas... Nossa, odeio advogado chato, pelo amor de Deus, e odeio médico chato. Meu Senhor, me livra de médico chato. Vamos lá, gente, ok, vamos lá, já me livrou. Ok, professora, vamos falar aí. Você se tornou médico, você se acha, você quer o quê? Desempenhar a sua função de médico, suas atividades, você tá se achando. Só que você o quê? Tá condicionado a ter um registro no CRM. CRM, Conselho Regional de Medicina. Quer dizer que esse tal de CRM tá impedindo eu, todo poderoso médico, de desempenhar a minha atividade? Exatamente, o CRM tá limitando a sua liberdade do exercício de profissão. Então, o CRM tá fazendo o quê? Exercendo o poder de polícia. Se o CRM está exercendo o poder de polícia, está limitando o direito individual do particular, ele está o quê, gente? Aquele CRM tem natureza jurídica de autarquia, porque quem pode exercer o poder de polícia? Pessoa jurídica de direito público. Exercer o poder de mando de polícia, somente pessoa jurídica de direito público. Agora, o poder de polícia pode ser delegado no sentido de delegação somente das atividades meramente materiais? Meramente materiais? Aí pode. Agora o poder de mando, de restringir a liberdade do particular, vai ser desempenhado por pessoas jurídicas de direito público, ok? Então essa autarquia de controle, essa autarquia de controle vai exercer o poder de polícia, ok? Isso aí, gente, vocês não são advogadas chatas. Ô, gente, vão ser mais, sabe, assim... Sabe, o pessoal fica limitando o acesso ao direito, nem odeio gente metida. Nossa Senhora. Gente, mas eu odeio, assim, eu não tenho a menor paciência. Não, a autarquia é considerada aí pelo STF uma entidade sui generis, né? Ela tem ela não é qualificada como autarquia de controle. É como se fosse uma entidade independente e que tem uma característica sui generis. Gente, não aguento advogado chato, pelo amor de Deus. Nossa, o pessoal que tá rindo. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos superar essa fase, né? Ninguém é melhor que ninguém. Vamos superar. Ok, prof, além disso, associações públicas. Pessoal, associação pública é o quê? É um consórcio. O que é um consórcio? É quando os entes federados se unem para prestar um serviço de forma conjunta. Né? A União se uniu ao Estado, que se uniu ao município. Se uniu formando um consórcio. Esse consórcio pode ser constituído com personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. Se ele tiver personalidade jurídica de direito público, aquele consórcio é uma associação pública que tem natureza jurídica de autarquia e vai ser o quê? Vai compor a administração pública indireta de todos os entes federados consorciados. Então, se eu tenho um consórcio entre a União, o
o Estado de Minas Gerais e o município de Belo Horizonte, aquele consórcio, aquela associação pública tem personalidade jurídica de direito público, ou seja, trata-se de uma autarquia que vai ser uma autarquia federal, uma autarquia estadual, uma autarquia municipal. Vai compor a administração pública indireta dos 3 entes consorciados. Fechou? Fechou. Beleza, prof. Fundação eu não vou falar, gente, porque fundação ela não despenca em prova. Sabe? Não, gente, é só aqui. Essa aula não vai ficar gravada, porque essa é um monte de segredo. Mas, gente, quem vai conseguir comprar o manual, quem vai conseguir comprar, vocês vão ter acesso a isso. Que sonho que eu tô realizando, gente. Que sonho poder mostrar isso pra vocês. Que sonho, que sonho, que sonho. Gente, quando eu formei novinha, 23 anos de idade. Aí eu já assumi o cargo de especialista em políticas públicas no governo do estado de Minas Gerais. Logo em seguida, eu fui chamada para ser diretora da Procuradoria do Estado, na Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Aí um procurador super famoso, professor, falou assim comigo: Gabriela, você quer escrever um livro comigo? Aí eu falei assim: ah, quero, mas eu quero escrever um livro, professor, com isso, com as estatísticas dos pontos mais cobrados, com essas informações, professor, é isso que eu quero fazer. Aí sabe o que ele falou? Isso é muito complicado, eu não acho que vai ter tanto, não acho que a gente consegue fazer, e eu não sei. Gente, ele falou isso comigo, só que eu nunca desisti. Nunca desisti. Continuei, agora eu vou mostrar, tá bom? Todo mundo adora apostila já, então eu tenho certeza. Quando eu falo assim, esse negócio, esse trabalho vai revolucionar, fica parecendo assim... Fica parecendo, gente, que eu tô muito metida, né? Mas não tô metida, é porque vocês já amam a apostila. A apostila, vocês estão querendo, assim, de todo jeito, vocês querem apostila. Então, se vocês já amam a apostila, imagina o manual. Imagina o manual. Imagina esse manual, gente. Imagina, para tudo. Vamos lá, prof. Prof, quando eu acho que eu sou uma mulher, assim, culta, você tá falando de direito, aí você começa a falar gíria, professora. Toda a sua credibilidade vai pro saco. Tipo assim, você tá falando aqui, aí eu tô prestando atenção, aí você começa a falar gíria. Para. Gente, superem isso da gíria, supera. Todo mundo vamos superar. Vamos lá, gente, ok. Características e diferenças entre as empresas estatais. Empresas estatais são as pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública indireta. Empresas estatais vão prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica, correto? Professora, mas quando é que o Estado explora atividade econômica? Pessoal, a atividade de exploração de atividade econômica é uma atividade que é típica do particular. Quem é que explora atividade econômica? É o particular, correto? Entretanto, quando eu estiver falando de alguma atividade ligada a imperativos da segurança nacional, ou quando eu estiver falando de alguma atividade que tem um relevante interesse público envolvido, o Estado pode explorar aquela atividade econômica através das suas estatais. As estatais estão sujeitas a um regime jurídico híbrido, parte público, parte privado. Se eu estiver falando de uma empresa estatal que presta serviço público, o regime jurídico dela é híbrido, que se aproxima mais do regime jurídico do direito público. Agora, se eu estiver falando de uma empresa estatal que explora atividade econômica, o regime jurídico dela também é híbrido, mas se aproxima mais do direito privado. Beleza? Beleza, professora. Semelhanças, diferenças, vamos conversar sobre isso. Pessoal, como eu falei com vocês, as empresas estatais, elas vão explorar atividade econômica em regime de competição com as empresas privadas. É vedado conferir qualquer benefício, né, para a empresa estatal que aquela empresa privada não tenha, porque senão as empresas privadas iam acabar quebrando, né? A empresa estatal está explorando atividade econômica em regime de competição com uma empresa privada, a empresa privada não tem benefício e a empresa pública tem benefício? Não seria justo, as empresas privadas iam quebrar, iam falir, correto? Elas não podem ter nenhum benefício. Beleza. Essas empresas estatais são criadas mediante autorização legal. A lei vai autorizar a criação dessas entidades. Inclusive, essas entidades podem contar com o apoio de uma empresa subsidiária. Uma empresa subsidiária. O que é isso, prof? É uma empresa que vai auxiliar o desempenho das atividades pelas estatais. É uma empresa subsidiária, correto? Beleza. Essa empresa subsidiária, professora, ela compõe a administração pública indireta? Não.
Sabe por quê? Porque no Brasil nós adotamos o conceito de administração pública em conformidade com critério subjetivo ou formal. Ou seja, a administração pública é composta pelos sujeitos, agentes e órgãos que compõem a administração pública em sentido formal, em conformidade com a lei formal de lei. E a lei estabeleceu que a administração pública indireta é formada pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. A lei não falou de empresa subsidiária. Então a subsidiária não compõe a administração pública indireta, mas a criação da subsidiária carece de autorização legal. A lei tem que autorizar a criação daquela subsidiária. Prof, a própria lei que já autorizou a criação da empresa estatal pode autorizar a criação de uma empresa subsidiária? Pode. Pode, ok? Beleza, prof. Além disso, professor, o que mais você tem que falar com a gente? Pessoal, a empresa pública é formada por 100% de capital público, sociedade de economia mista, a gente tem capital público e privado, a maioria do capital é o que é público. Sociedade de economia mista vai adotar a forma empresarial sociedade anônima, a empresa pública pode adotar qualquer forma empresarial. Vocês já estão cansados de saber esse blá blá blá, então não vou ficar falando aqui essas coisas fáceis. Tá bom, além disso, prof... Ah, gente, a empresa estatal pode explorar serviços... Respira, respira. A empresa estatal pode explorar atividade econômica ou pode prestar serviço público. Se a empresa estatal explora atividade econômica, o registro dela vai ser o quê? Na junta comercial. Se a empresa estatal explora atividade, presta serviço público, o registro vai ser feito no cartório. Se ela explora atividade econômica, o registro é feito na junta comercial. Beleza, prof. Você tá falando tão rápido, você tá engasgando. Vamos parar de falar. Vou falar mais devagar, né, Gabriela? Vou falar mais devagar. Ok, gente, terceiro setor. Terceiro setor, que vocês acham um saco essa matéria. E vocês falam, ah, professor, não é o que cai tanto. Não cai tanto, mas cai. Então vamos aprender. Sabe o que mais cai no terceiro setor? Parece minha namorada quando tá brigando. Gente, eu vou falar mais devagar, porque eu acho que não tá funcionando. Tá muito rápido, gente? Pessoal, tá muito rápido. Tá muito rápido, pessoal. Oh, meu Deus, me dá um retorno aí, Instagram. Que bom, tá muito rápido. Gente, eu só dou aula no meu cursinho agora. Que bom. Rápido demais. Tá bom, pessoal. Vou ficar mais devagar. Karine. Velocidade da luz. O livro vai ter só 280 páginas, porque eu não acredito em livros de 1000 páginas. Eu sou contra isso. Eu sou muito do contra, pessoal. Eu vou falar mais devagar, então. O livro está disponível semana que vem, somente pela lista de espera, somente no meu site. Pessoal, eu me tornei professora, né? Tem 5 anos que eu já dou aula em faculdade e tudo. E eu gostei da experiência de dar aula em faculdade, mas tem 1 ano e meio, né? Eu sempre dei aula em faculdade de cursinho em Belo Horizonte, mas tem 1 ano e meio que... eu coloquei uma aula na internet, no Facebook. E eu coloquei essa aula e essa aula bombou. Ela fez muito sucesso. E aí eu falei, vou investir então, né, em aulas de cursinho. E aí vários cursinhos me contrataram. Comecei a dar aula em cursinhos maiores. Só que um desses cursinhos grandes, né, um cursinho que é grande, um cursinho não foi muito honesto comigo. Então o cursinho, ele vendeu minhas aulas desatualizadas para os alunos e fez algumas coisas totalmente antiéticas e o cursinho foi muito desonesto. Então eu tive aquela experiência e na época vários cursinhos grandes me chamaram para assinar contratos de exclusividade, cursinhos dos maiores do país. E graças a Deus eu não topei, porque esse cursinho me passou a perna em mim. E eu então decidi, porque me passaram a perna, gente, eu falei, quer saber? Eu vou abrir meu próprio cursinho. E eu vou abrir meu cursinho da matéria isolada de Direito Administrativo. Aí eu pensei, quem é que vai comprar aula só de administrativo de uma professora desconhecida? Quem é que vai confiar em mim? Quem é?
quem é, né? Isso no ano passado, em maio do ano passado. Aí, pessoal, eu fiz uma propaganda, fiz um curso de revisão, eu tive mais de 1000 matrículas no meu primeiro curso. Mais de 1000 matrículas. E aí, no meu curso de revisão de 5 horas, eu acertei todas as questões que foram cobradas no concurso do INSS, porque eu já estava fazendo esse trabalho de fazer questão, de fazer questão. Então, eu falei assim, não, eu acho que eu vou continuar fazendo isso. Não vou assinar nenhum contrato de exclusividade com cursinho grande e vou continuar trabalhando para mim, correto? E trabalhando no governo do estado. Eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. Já tem 7 anos que eu trabalho no governo do estado de Minas. Não sei se vocês conhecem essa carreira, mas é uma das melhores do estado de Minas. Bom, então, e aí eu passei por uma outra etapa, porque as pessoas começaram a me ver e eu gosto de ser mais engraçada, eu gosto de ser mais leve. Na verdade, é a minha personalidade. Eu gosto de ensinar de uma forma um pouco mais divertida. Então eu comecei a ensinar de uma maneira divertida e eu escutei de tudo. Ah, essa professora, ela é porque ela é bonita, ah, é por causa disso, por causa daquilo. Aí, gente, eu falei assim, não, quer saber? Eu não quero aparecer. Eu não quero aparecer em vídeo, eu não quero aparecer. Eu vou fazer áudio. Eu vou mandar áudio para os meus alunos. E aí as pessoas vão escutar esses áudios de qualquer lugar. E elas vão parar para ouvir o meu trabalho. Elas vão ver como minha aula é. E não vão falar, ah, ela é bonita, ah, ela tá fazendo... Não vai, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada, porque eu vou fazer tudo por áudio. E aí eu comecei a fazer uma lista de transmissão. E eu fui e disponibilizei audioaulas gratuitas pela lista de transmissão. E aí mais e mais alunos começaram a gostar muito da minha aula. O Instagram foi crescendo, crescendo. Hoje em dia o Instagram é a minha rede social que é mais movimentada. O pessoal do Amo Direito que não sabe, o Instagram é @prof.Gabriela Xavier. Então, foi um processo assim que... Que bom, Jonathan. O Jonathan nem é bonito, tá? Também levar xingo a gente não quer. Beleza. Mas foi mais ou menos assim a minha trajetória. E eu comecei a fazer tantas questões, pessoal. Mas eu fiz tantas questões. E eu conheci uma metodologia muito diferente. E eu acho que o aluno, na verdade, após estudar muito, né? Eu fiz um curso aqui em Stanford, na Universidade da Califórnia. E eu estudei muito sobre metodologia, técnicas de memorização. E eu falei, quer saber, eu vou fazer um trabalho que outros professores não fariam, porque vai dar muito trabalho fazer tanta questão assim. Dá muito trabalho classificar, dá muito trabalho assinalar no texto os pontos mais cobrados. Dá muito trabalho, mas eu vou fazer. Aí, no final do ano passado, a Saraiva assinou um contrato comigo, manifestou interesse em publicar o meu livro. E aí, no começo do ano, eu falei, gente, quer saber? Eu vou lançar uma apostila pra ver se o pessoal gosta dessa metodologia. Pra ver, eu vou testar se eles gostam dessa metodologia, se eles não gostam. Pessoal, pro meu, assim, eu fiquei surpresa, eu não sei nem falar, assim. A apostila, ela foi um sucesso e todo dia eu disponibilizava um pouquinho, aí vocês pediam mais, esgotava, tipo, e eu não tinha equipe ainda, eu não conseguia logística, eu não conseguia entregar todas as apostilas, porque eram muitos pedidos. E eu falei assim, gente, as pessoas gostam disso, porque realmente é muito bom, né? Tipo, esse trabalho, ele é muito, deixa tudo muito claro, né? Esses livros de 1000 páginas que vocês não lembram nada, esquecem tudo, não conseguem ler mais de 200 páginas, compram um livro de 1000 páginas, lê 200. Eu falei, não, nossa, eu vou fazer uma coisa diferente. Fiz, e aí foi um sucesso tremendo, e eu tava guardando essa grande surpresa que eu vou mostrar agora no manual. Essa surpresa fundamenta tudo, é a razão de tudo, é a razão pela qual eu consigo falar essas coisas pra vocês, consigo demonstrar essas coisas pra vocês. Então, vocês querem que eu pare de falar, né, gente? Tô contando história aqui. Tá vendo? Pessoal, você tá muito acelerada. E quando eu desacelero um tiquinho, vou quebrar a aula aqui, vocês estão pedindo pra eu falar, então tá, gente, ó, me desculpa, eu tava contando a história, já mudei de ideia, né? Agora já foi. Sotaque de Minas. De Minas não fala assim não, né?
De Minas, uai, trem bom demais, gente, sou. Vamos lá, beleza, terceiro setor. Continua o quê, gente? Continua a matéria? Então tá, a gente termina na prosa, né? Então aí eu fiz esse material que foi super diferente. E eu sempre tive o sonho de estudar aqui nos Estados Unidos, porque... porque eu sempre tive esse sonho, assim, de estudar fora. E como você sabe, eu já contei no YouTube, eu não venho de família rica, eu já passei muita dificuldade financeira. Então, eu queria fazer isso. Eu falei, vou tirar uma licença e vou estudar. Só que eu continuei recebendo pedido pra apostila, pro livro, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, né? Tá todo mundo pedindo, as pessoas precisam desse material. Porque realmente, gente, até eu lendo... hoje eu li um livro que tinha umas partes... Um livro de direito administrativo para concurso, com umas partes em francês. Eu falei, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo, tá de brincadeira com o aluno. Por que aquela parte em francês tá ali? Alguém, por acaso, vai traduzir aquilo ali? Alguém vai ser cobrado aquilo ali no concurso? Me dá até arrepio. Eu falei, nem, gente, credo. Aí, eu falei assim, não, quer saber? Eu vou terminar esse manual, e vou disponibilizar para o pessoal. A senhora foi da classe C, assim como eu? Classe C, gente. Classe C financeiramente? Já fui. Fui com muito orgulho. A apostila não vai estar mais disponível por causa dessas questões contratuais, mas vai estar o manual. O manual é mil vezes melhor que a apostila. E ele vai ter um preço muito similar da apostila, então não é muito não. Pessoal, vocês conseguem... Agora, a lista de espera não é no site, é só no WhatsApp. 31988218889. Na próxima semana. Olha, pessoal. Voltei, ainda tá no mesmo assunto. O Jonatas tá impaciente. Vamos falar de terceiro setor. Pessoal, terceiro setor. O terceiro setor é formado por entidades que não compõem a administração pública direta ou indireta, não compõem a administração pública. São particulares que prestam o quê? Serviços públicos não exclusivos de Estado. Serviços que não são exclusivos de Estado. Ou seja, particulares que atuam em paralelo com o Estado, auxiliando o Estado a alcançar o interesse público. Prestam serviços públicos não exclusivos de Estado. R$ 189. Divide no cartão e tudo. Beleza. Então tá. Isso é o terceiro setor, esse é o conceito. Professora, quais são as entidades do terceiro setor que mais caem? Organização Social e OCIP. Diferenças e semelhanças entre as OCIPs e as OS. Também cai Serviço Social Autônomo? Cai. Cai, mas não cai, mas cai um pouquinho, cai sim. O número do celular, 31988218889. Pessoal, Serviço Social Autônomo é aquela entidade do terceiro setor que vai ser autorizada por lei. A lei vai autorizar a criação daquela entidade. É o Sistema S, né? O SESC, SENAI, SENAC, correto? Se é aquela entidade que vai prestar aquelas atividades auxiliando, atividade de educação para classes profissionais, né? Prestando serviço de educação para classes profissionais. Serviço Social Autônomo. Ponto importante sobre o Serviço Social Autônomo. Essa entidade pode ser o quê? Custeada, nas atividades dessa entidade pode ser custeada pelas contribuições sociais. Professor, você está falando que essa entidade pode criar contribuição social? Não. Porque eu estou falando o quê? Contribuição social é tributo. Quem é que pode criar o tributo? Ente federado, em conformidade com a Constituição. Ela não pode criar tributo, claro que não. Uma entidade privada poderia criar tributo? Não pode criar tributo. Ok, professor, não pode criar tributo. Entretanto, ela pode o quê? Ser custeada, utilizar aquela receita daquela contribuição para custear suas atividades. Ou seja, ela goza de parafiscalidade tributária. Ela não institui o tributo, mas ela pode cobrar o tributo? Pode cobrar o tributo e utilizar aquele tributo para quê? Para custear suas atividades. Fechou? Fechou. Beleza, prova. Organizações sociais, pessoal. Pontos importantes que é a organização social que vocês precisam saber. A organização social também presta o quê? Serviços públicos não exclusivos de Estado, correto? Para atuar ao lado da administração pública e alcançar o interesse público. As organizações sociais, assim como as demais entidades do terceiro setor, não visam lucro. Elas não visam lucro, elas visam alcançar o bem da coletividade, correto? Beleza. As organizações sociais, elas celebram um contrato de gestão
com o poder público. Fechou? 31988218889. Ok, prof. Essa assinatura desse contrato de gestão, pessoal, é um ato discricionário. A administração pública vai ter uma margem de liberdade, de discricionariedade, para definir se ela vai ou não celebrar aquele contrato de gestão com aquela organização social. Ok? Ok. Somente mediante a assinatura daquele contrato é que aquela entidade vai ganhar essa qualificação de organização social? Exatamente. Beleza, prof. Tô entendendo. Beleza. Então, ela tem o quê? Uma expectativa de direito quanto à qualificação. Não tem direito adquirido. Prof, quem é que assina esse contrato de gestão? Pessoal, sabe quem assina? O ministro supervisor daquela área. Se eu tô falando de uma organização social que presta serviço de saúde, quem vai assinar o contrato de gestão? O ministro de saúde. Se eu tô falando de uma organização social que presta serviços ligados à educação, quem vai assinar o contrato de gestão? O ministro da educação, o secretário da educação, o secretário estadual de educação, o secretário municipal de educação. Beleza? Beleza. O CIP, pessoal, o CIP também vai desempenhar atividades, o que? Serviços públicos não exclusivos de Estado. Vai assinar com o Estado um termo de parceria. Só que a assinatura desse termo de parceria é um ato vinculado. Se a OCIP cumprir os requisitos que estão na lei de OCIP, se ela desempenhar as atividades que estão lá na lei, a administração pública deve celebrar aquele termo de parceria. É um ato vinculado. Essa diferença é importante. Quando eu falo da OS, pessoal, a OS, ela vai ganhar essa qualificação de OS quando ela assinar um contrato de gestão com o poder público. Só que a assinatura desse contrato de gestão é um ato discricionário. A administração pública tem uma margem de liberdade para definir se vai ou não assinar o contrato de gestão. Beleza? Beleza. E só a OS. Agora, a OCIP, pessoal, a situação é diferente. O ato que ela vai, que vai formalizar aquela parceria do Estado com aquela instituição é o termo de parceria. A administração pública está vinculada a conferir à OCIP essa qualidade de OCIP quando aquela OCIP cumprir os requisitos da lei. Então, o ato de assinatura do termo de parceria é um ato vinculado. Essa diferença é muito importante. Beleza, quer dizer que essas entidades têm direito adquirido à qualificação enquanto OCIP. Prof, quando você fala de termo de parceria, contrato de gestão, desses instrumentos, o que é isso? Pessoal, os instrumentos que a administração pública celebra com as entidades do terceiro setor têm natureza jurídica de convênio. Por quê? No convênio, ambas as partes que estão assinando aquele instrumento têm interesses congruentes, né? A administração pública quer repassar recursos, quer ceder servidores para aquela entidade do terceiro setor, para que aquela entidade preste um serviço público, né? Para que aquela entidade auxilie o Estado a alcançar o interesse público. Então, a administração pública está buscando interesse público e a entidade também está buscando interesse público. Se ambas as partes têm interesses congruentes, a natureza jurídica do instrumento é a natureza jurídica de convênio. Ok, prof, entendi. Beleza, pessoal? Essa diferença entre a discricionariedade que está presente nas OCIPs e a vinculação que está presente nas OS... a discricionariedade está presente nas OS, pessoal. E a vinculação que está presente na OCIP cai muito. Beleza. Ok, prof. Gente, não vou falar muito sobre o terceiro setor porque não despenca, não. Poderes administrativos. Pessoal, poderes administrativos, poder que mais quer é o poder de polícia. Prof, quais são os poderes que a administração pública tem? É diferente de poder estrutural. Uma coisa é poder estrutural, que é executivo, legislativo e judiciário. Outra coisa é poder administrativo, que é poder o quê? Poder instrumental. São instrumentos que a administração pública possui. Poder administrativo é um poder dever, né? A administração pública deve fazer uso daquele poder para alcançar o interesse público. Mas esse poder decorre de um dever. Por exemplo, o agente público tem aquele poder, tem aquela prerrogativa, pode usar aquela prerrogativa, haja vista que o agente público tem o dever de alcançar o interesse público. Então, em razão do dever que ele tem, ele vai ter um poder. Beleza. Ok. Quais são os poderes? Poder de polícia, poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar. Fechou. Qual que é o poder que mais cai? Poder de polícia. Poder de polícia é aquele poder que o Estado possui de restringir a liberdade do particular em prol do interesse público. Então, por exemplo, nós aí temos que ter o quê? Uma carteira de habilitação pra gente dirigir. Não posso eu, quando fiz 18 anos, começar a dirigir meu carro. Não pode, não pode. Você tem que ter uma habilitação. Ou seja, o poder público limitando o meu direito de o quê? Sair dirigindo um carro. Correto? Isso é poder de polícia. Poder de polícia de restringir uma liberdade individual do particular. Fechou, prof. O poder de polícia, em regra, gera o quê, gente? Gera obrigações
de não fazer. Você não pode parar ali, você não pode ultrapassar a velocidade, você tem que respeitar, você tem que o quê? Você tem que respeitar a legislação de trânsito, você não pode sair correndo, você não pode fazer um monte de coisa. Poder de polícia, não pode fazer um monte de coisa. Agora, em algumas situações, o poder de polícia pode instituir obrigações de fazer? Sim, sim. Prof, quais são as etapas do ciclo do poder de polícia? Pessoal, como que o poder de polícia se manifesta? Ele pode se manifestar através de atos gerais e normativos, né? Quando a administração pública estabelece, por exemplo, que naquele bairro a altura máxima é de 3 andares. Quer dizer que você que queria construir seu arranha-céu não pode construir seu arranha-céu. Altura máxima, 3 andares. Beleza, então eu tenho uma obrigação de não fazer. Essa é a norma, a regra do poder de polícia. Beleza, professora, ok. Qual que é a segunda etapa desse ciclo do poder de polícia? O consentimento. Você, sabendo aquela norma, quer construir, vai lá pedir para a administração pública o quê? Uma licença para construir. Você está sujeito ao quê? Ao consentimento da administração. Você não pode chegar lá e ficar construindo, não. Você tem que ter o quê? Uma aprovação. A administração pública tem que falar... Pode construir, pode construir. Uma licença. A licença é um ato vinculado. Se você cumprir as exigências da lei, você tem o quê? A administração pública tem que conceder a você aquela licença. Pessoal, infelizmente, pessoal do Instagram e pessoal do Amo Direito, está falando na tela aqui que eu tenho 15 segundos para fechar. Amei estar com vocês. Vocês gostaram da aula? Amei. Consegui falar tanta coisa. Pessoal, acabou no Instagram aqui. Acabou no Instagram. Pessoal Pessoal do Periscope. Todo mundo gostou da aula? Todo mundo gostou? Falei muito, né? Nossa Senhora. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Quem não me conhece ainda, gente, entre em contato comigo no WhatsApp. Que bom, gente, que felicidade. Falei rápido, né? Falei rápido, mas olha, vou fazer o seguinte. Mais de 2 horas. Vou fazer o seguinte, que bom, pessoal, que bom. Pessoal, olha só, tem que ser um pouco despacita. Gente, eu não sei o que acontece, meu nariz, eu tenho alergia. E onde eu tô, tem carpete. Então fica aqui incomodando. Pessoal, boa noite pra vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem não me conhecia, vai lá no meu Periscope, lista de transmissão do WhatsApp. 3 laudos e meia de página. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Quem quer conhecer o material, a chance é agora, gente, do manual. Aproveitem. Que bom! Are you a man? Como assim, pessoal? Como assim? Soro fisiológico sempre. No meu nariz? No nariz? Muito obrigada por tudo, viu, gente? Adorei estar aqui com vocês. Infelizmente, o Instagram simplesmente me bloqueou. Falou, você não pode mais falar, não. Gente, eu pareço... Olha só esse cara. Falou que eu pareço um transgênero. Será que ele é brasileiro? Eu vou tentar deixar salvo pra vocês aqui. Meu cargo no governo de Minas, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Talvez vocês não conheçam, pessoal, essa carreira é uma das melhores carreiras do estado de Minas, do executivo. Mas ela não tem projeção nacional, né? Ai, que bom, querida, no nariz, tá bom. Obrigada pela dica. Ela não tem tanta projeção nacional. Então, gente, olha que cara louco. Vou bloquear essa pessoa. Estava atrapalhando a gente. Então foi ótimo, adorei ter um bate-papo com vocês. Quem não me conhecia, tem alguém que está na lista de transmissão, que está aqui assistindo? Tem alguém que já me conhece? Que estava na lista? Me conte. Tem alguém, me fala aí, prof, eu que te conheço. Ai, que bom, Marcela, que bom. Ai, gente, tem muita gente, que bom. Fala sério, então muita gente me conhece. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Pessoal, na lista de transmissão eu mando sempre áudios, só que às vezes o áudio, assim, o que acontece? A lista de transmissão, às vezes ela trava.
Para entrar na lista, entre em contato 31 988 21 8889. Que bom, Marcela, que bom. Pessoal, eu tento simplificar para vocês a matéria. Não é esse bicho de 7 cabeças, vocês podem adorar direito administrativo. Que bom, que bom. Pessoal, muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Foi um prazer. Entre em contato na lista de transmissão. Estúdio aulas. Tá gostando das aulas, Caroline? Tá gostando, gente? Pra você entrar na lista, você tem que entrar em contato comigo. 31 988 21 8889. Que bom, pessoal do Estúdio Aulas. Esse é o último cursinho que eu fechei contrato. Eu não fecho mais com nenhum cursinho. Um beijo pra vocês. Gente, acho que eu vou deixar um pouquinho aqui. Vou deixar um pouquinho aqui essa live, tá bom? Tchau pra vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.